Vivemos em um tempo de excesso. Excesso de informação, de distrações, de desejos, de vozes gritando dentro e fora de nós. Mas, apesar de termos tanto, nunca estivemos tão perdidos, tão ansiosos, tão desconectados de quem realmente somos. Os antigos filósofos estoicos acreditavam que a sabedoria começa quando aprendemos a eliminar, não a conquistar, mas a remover o que pesa. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. E talvez, hoje, você esteja sendo perturbado por coisas que nem deveriam estar na sua vida. Neste vídeo, você vai descobrir 10 coisas que o estoicismo ensina que você precisa eliminar da sua vida, se quiser encontrar paz, clareza e força interior. Antes de começar, respire fundo, porque talvez você perceba que algumas dessas coisas estão mais dentro de você do que imagina. 1. Elimine a necessidade de controle. O primeiro veneno é o desejo de controlar tudo: o tempo, as pessoas, o destino. Mas o estoicismo ensina que o controle é uma ilusão. Epicteto dividia a vida em duas partes: as coisas que estão sob o nosso controle e as que não estão. E ele dizia: a serenidade nasce quando paramos de tentar controlar o incontrolável. Pense nas vezes que você perdeu a paz tentando mudar o que estava fora do seu alcance. O clima, o comportamento de alguém, o resultado de algo. O estoico aprende a focar apenas na ação, não no resultado. Nos comentários, escreva o que hoje está fora do seu controle, mas ainda rouba sua energia. Talvez escrever isso seja o primeiro passo para libertar sua mente. 2. Elimine a busca por aprovação. O segundo fardo é viver tentando ser aceito. Queremos ser admirados, elogiados, vistos. Mas quem vive em função da opinião dos outros perde a própria voz. Sêneca escreveu: aquele que busca aplausos torna-se escravo de quem o aplaude. Você não precisa provar nada para ninguém. O verdadeiro valor está em fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. O estoico não precisa de palco, ele precisa de propósito. 3. Elimine o medo do fracasso. Todos nós tememos cair, mas o fracasso para o estoico não é o fim, é o professor. Marco Aurélio escreveu em seu diário: o obstáculo é o caminho. Cada queda é uma oportunidade de fortificar o caráter, de praticar paciência, de aprender a levantar com mais sabedoria. Você só fracassa de verdade quando desiste de tentar. Então pare de fugir do erro. Aprenda com ele. Abrace o desconforto, porque é lá que o crescimento acontece. 4. Elimine o excesso de desejos. O desejo é uma chama que nunca se apaga. Quanto mais você alimenta, mais ela consome. O estoicismo ensina que a felicidade não vem de ter mais, mas de querer menos. Epicteto dizia: a riqueza consiste em não precisar de muitas coisas. Quantos dos seus desejos hoje são realmente seus? E quantos são apenas reflexos do mundo, tentando te convencer de que você precisa de algo novo para ser feliz? Pare por um instante e reflita. Você realmente precisa de tudo o que busca? Ou está apenas tentando preencher um vazio que nunca se preenche? 5. Elimine o orgulho. O orgulho é um inimigo disfarçado de força, mas ele fecha portas, destrói relacionamentos e impede o aprendizado. O sábio não precisa estar certo. Ele precisa aprender. Sêneca dizia: nenhum homem aprende o que já acredita saber. Reconhecer um erro não te torna fraco, te torna livre. Livre do ego, da vaidade, da necessidade de sempre ter razão. 6. Elimine o vício do passado. Muitos vivem presos a lembranças, arrependimentos, dores antigas. Mas o estoicismo ensina que o passado é um livro já escrito. Não se muda o que já aconteceu, só se aprende com isso. Marco Aurélio dizia:
Você tem poder apenas sobre o presente. Então, pare de visitar ruínas antigas esperando encontrar vida nelas. O que passou, passou. A lição ficou. E é ela que deve te acompanhar. Se algo do passado ainda te prende, escreve nos comentários apenas uma palavra que resuma isso. Deixa aqui e siga em frente. 7. Elimine a comparação. Comparar-se aos outros é uma das formas mais sutis de autossabotagem, porque sempre haverá alguém mais bonito, mais rico, mais bem-sucedido. E o foco se perde, a paz se dissolve. O estoico olha apenas para dentro. Ele se compara com quem era ontem, não com quem está ao lado hoje. Sêneca dizia: aquele que olha demais para os outros esquece de olhar para si. Você não precisa ser melhor que ninguém, só precisa ser melhor do que era ontem. 8. Elimine o medo da morte. Esse é o ponto mais profundo. O medo da morte é o medo de viver. Os estoicos falavam constantemente sobre ela, não por morbidez, mas por sabedoria. Memento mori. Lembre-se, você é mortal, e lembrar disso não deve te entristecer, deve te libertar. Porque quem entende que o tempo é curto, vive com mais presença, mais gratidão, mais propósito. 9. Elimine as relações tóxicas. Nem todo mundo merece permanecer no seu círculo. Algumas pessoas drenam sua energia, distorcem sua visão e te puxam para baixo. O estoico escolhe suas companhias com sabedoria. Sêneca advertia: nada destrói mais o caráter do que más companhias. Corte com compaixão, mas corte. Amar alguém não significa se deixar destruir por ela. A paz também vem de aprender a se afastar quando é necessário. 10. Elimine a ignorância espiritual. O último ponto é o mais silencioso: a ignorância de si mesmo. Vivemos distraídos demais para ouvir a própria alma. O estoicismo é, acima de tudo, um convite à introspecção. Pergunte-se: o que eu realmente quero da vida? Quem eu sou quando o mundo se cala? O que me guia quando ninguém está vendo? Essas perguntas não se respondem com pressa. Mas quando você começa a fazê-las, a mente encontra ordem. E o coração, descanso. Os estoicos nos ensinaram que a vida não se conquista, se domina. E dominar a vida é dominar a si mesmo. Eliminar o supérfluo é abrir espaço para o essencial. Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio não buscavam glória, buscavam tranquilidade. E essa tranquilidade começa quando você começa a soltar o que te prende. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual dessas 10 lições mais te tocou. A sua participação me ajuda a continuar trazendo mensagens que fortalecem a mente e o espírito. E lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Cuide deles. Eles moldam o seu destino.